Obrigado, equipe de adoração. A igreja pode se assentar. Obrigado, irmãos. Gostaria nessa manhã de trazer uma breve meditação. Longe de mim fazer um sermão, mas gostaria de trazer aos irmãos aquilo que Deus me falou essa semana e tem me falado. Quando o pastor Denis me convidou, justamente eu estava lendo um texto da palavra, e Deus está me falando justamente esse tema: a visão do homem e a visão de Deus. O que nós vemos da forma em que vemos e a forma que Deus vê. Às vezes nós nos deparamos com situações tão difíceis, né? Quem que não passa por situações difíceis? Pode ser ela em termos de saúde, pode ser termos financeiros, termos relacionamento de família, filhos. Quem nunca passou, quem não passa por menos assim? Seria uma ironia nós falarmos que não temos problemas. Mas o que acontece é que esses problemas nos tira a paz, nós deixamos os problemas tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade. E por que isso acontece, meus irmãos? Naquele momento que nós estamos em dificuldade, por que nós ficamos sem paz, ficamos preocupados, só pensamos naquela situação difícil que nós estamos passando, não conseguimos olhar um metro quadrado longe de nós? Nós temos uma facilidade tão grande, irmãos, não sei se isso acontece comigo, nós temos uma facilidade tão grande de nos entregarmos nas coisas difíceis, nos problemas. Acontece uma má notícia, aquilo já nos deixa para baixo, derrotados. E sabe por que nós sofremos e somos assim, irmãos? Porque nós somos esquecidos. Nós esquecemos facilmente das coisas. A Bíblia nos ensina tudo isso. Como você está com uma dor de cabeça e alguém fala, toma X remédio, você toma aquele remédio, passa a dor de cabeça. Na próxima dor de cabeça, se aquele remédio for bom, você vai fazer o quê? Vou tomar de novo aquele X remédio. Não é assim que acontece? Não é uma coisa normal? Ou você indica para as pessoas o remédio? Nós sofremos porque nós colocamos a nossa visão terrena nas coisas. Nós sofremos porque nós colocamos a visão do homem natural. A nossa natureza, meus irmãos, a nossa natureza humana, ela atrai as coisas negativas muito fácil. Vou dar um exemplo. Toca o telefone lá 1h da manhã. O que vocês pensam? Olha, alguém vai me dar um presente. O que vem na mente? Quem morreu? Ai, meu Deus, o que aconteceu? É ou não é? Por que a gente não pensa assim? Nossa, alguém está me chamando aqui para uma viagem. Não, só pensa nas coisas negativas. E cada vez, meus irmãos, está acontecendo isso, e cada vez mais, nós estamos, fazendo o quê? Cada vez mais estamos apressados, correndo atrás do nada, querendo chegar a lugar algum. Prestar atenção? Cada vez mais estamos apressados, correndo atrás do nada, querendo chegar a lugar algum. E por que isso nos leva? Filipenses 4,6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma? É nada. Mas nós lembramos disso? A primeira preocupação, o primeiro problema, esquecemos do remédio. Lucas 12:24. Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Deus cuida das aves, não vai cuidar de nós? O que não está acontecendo conosco, meus irmãos? Essa palavrinha, a ansiedade.
Está vendo ali a foto? Não sei se está para ver a imagem. Uma situação ali que estão dentro do metrô, imagino. Um se empurrando com o outro, se apertando. A nossa vida está assim. No dia a dia, estamos deixando a vida ficar assim. A ansiedade, pela revista Exame, agora dia 5 de junho, relata que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Que tristeza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população, convive com esse transtorno. E o que é ansiedade? A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Nós estamos deixando que a ansiedade invada a nossa vida, esquecendo as coisas de Deus. Travou aqui, pode passar, por favor. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Remédio de novo. Lancem sobre ele. Quem que é ele? Jesus Cristo. Eclesiastes 11:10: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Tudo passa, tudo é ansiedade. Nossa visão, meus irmãos, das coisas é terrena, é humana. A visão de Deus é totalmente diferente. Deus, é diferente da nossa visão. Graças a Deus por isso. Em 1 Samuel diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel, a visão de Deus, não considera sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Será que nós olhamos a aparência das pessoas? Sim ou não? Sim. Nós somos assim, né? Se entrar ali para o nosso corredor uma pessoa tudo suja, maltrapilho, e em seguida entrar um homem terno, gravata, bem vestido, não vamos ser hipócritas, meus irmãos. Vamos orar de forma diferente, sim ou não? Nós somos assim. Mas temos que ficar assim? Não. Tem uma história na Bíblia que relata bem isso, que é justamente o texto que eu estava lendo quando o pastor falava: traz uma palavra lá domingo. Esse texto é um pouquinho grande, eu não coloquei no slide, mas se vocês me permitirem, eu vou ler. Está em Gênesis, quem trouxe a Bíblia, quiser acompanhar a sua Bíblia, Gênesis 37, de 1 a 20, e me permitam ler na Nova Versão Internacional. Gênesis 37, de 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe,
seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quer que você vá lá? Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. A visão do homem e a visão de Deus. Diz lá em Gênesis 37:3, nós lemos que Israel, ou seja, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica. E continuando, diz: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Jacó teve então o filho José na sua velhice, e justamente com a mulher que ele mais amava, que era Raquel. Então ele tinha um apreço por isso. Imagine então, como diz o texto, os seus irmãos tinham ódio, tinham ciúme, tinham inveja dele. E qual que era a visão dos irmãos de José sobre isso? Inveja, ciúmes e ódio. Natural. Colocamos nós no lugar deles. Imagine você tem mais irmão. Aí seu pai fica lá: ô filhinho, vem para cá. Ô filhinho, vem para lá. Compra roupinha de marca para ele, que ele fala que eu mandou fazer até uma capinha para ele. Vem para cá, vem para lá. A nossa visão humana, inveja, ciúmes e ódio. Qual a visão de Deus para essa situação? Para Deus, ele era o escolhido para cuidar do seu povo. José já era o escolhido. Deus tinha um projeto na vida dele. Mas na visão humana dos seus irmãos, inveja, ciúme e ódio. Não é assim que acontece com a gente? Aquele problema que vem naquele momento para nós: Deus esqueceu de mim. O que será que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Visão de Deus, irmãos, lá na frente, futuro. Gênesis 37:28 diz: quando os mercadores ismaelitas de Mediã se aproximaram dos seus irmãos, tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas e o levaram para o Egito. Olha a situação. Seus irmãos o pegam e vendem ele. Por que venderam? Lembram? Inveja, ódio, rancor. Visão dos irmãos de José. Solução para os nossos problemas. Vamos acabar com esse nosso irmãozinho aí, o chegado do nosso pai, que nos deda, que conta que aquilo que nós fazemos de errado, que leva para ele todas as nossas má notícias. Aí, solução. Na visão dos irmãos de José, vamos vender. Fala para o nosso pai que ele morreu, está resolvido. Visão de Deus. Estratégia e plano divino. Para uns, achava que está resolvendo seu problema. Visão de Deus, estratégia e plano divino. E a história de José segue, como diz a história. Já conhecemos. Ele vai para o Egito,
é vendido como escravo para Potifar, que Potifar era o chefe da guarda de Faraó, e o Senhor estava com José. Não esqueça isso. O Senhor está com você, o Senhor está comigo, o Senhor estava com José, e por isso ele prosperou e foi morar na casa de Potifar. Potifar então convida ele para morar com ele lá na casa. E Potifar, vendo que o Senhor estava com ele, e tudo que ele colocava a mão prosperava, falou: vai cuidar dos meus negócios. Potifar então coloca ele para tomar conta dos seus bens na sua casa. Mas como tem sempre uma mulher, lembra lá do Adão? Senhor, a mulher que tu me deste. Então aqui é a mulher de Potifar. Brincadeira, irmãs, brincadeira. A mulher é bênção. Quem seria os homens sem as mulheres? A mulher é bênção de Deus na nossa vida. Mas essa mulher de Potifar começou a tentar José para que se deitasse com ela. Uma vez, duas vezes, várias vezes. E José sempre se esquivando. Ela não conseguindo isso, o que ela fez? Armou a armadilha, fez uma armadilha para ele. Chega para o marido e fala: olha aqui o hebreu que você colocou dentro da minha casa, olha aí a capa dele aqui, ó. Na hora, Potifar, o que faz? Manda José para a prisão. Mas o Senhor estava com José. Não esqueça isso. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. Ele vai para a prisão. O Senhor abençoou. O chefe do carcereiro coloca ele como responsável para a cadeia. Imagine, irmão. Vamos colocar agora, voltamos um pouquinho, vamos refletir. Você é José. As mulheres colocam como José também. Você é vendido pelos seus irmãos. Você vai ser escravo. Faz colocando no lugar aí. Vem uma mulher, arma uma armadilha para você. Você evita, mesmo assim, ele te manda para a cadeia. Qual seria a visão de José? Qual seria a sua visão nesse momento? O mais infeliz dos homens. Eu sou a pessoa mais que pode, traído pelos meus irmãos, trabalhando como escravo, só vê o problema. A nossa visão é essa. E qual a visão de Deus, meus irmãos? O homem abençoado e usado por Ele. Às vezes nós só vemos as dificuldades, não vemos a questão do que está acontecendo. Eu já contei isso num pequeno grupo, um testemunho, vou contar para vocês aqui que não ouviram. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estava pensando nisso. Eu estava indo para Londrina uns dias desses, e sentido que Biporã, se você passar por baixo do Pontilhão, você vai para o centro de Biporã. Eu fui à direita, sentido Londrina. Subindo ali a rampa, meu carro começou a falhar. Falhar, e estava bem no meio da estrada, quer dizer, se alguém passasse, não ia conseguir passar, porque eu estava bem no meio. Aí eu acelerei mais um pouco, fui um pouco mais à frente, e tem uns barrancos do lado ali. Um sol, era quase 3 horas da tarde, eu tinha uma reunião com um cliente lá. Já a primeira coisa, eu liguei para ele, falou: não vou conseguir chegar a tempo, meu carro quebrou, está aqui do lado. Aí, segunda coisa, um calor, um sol, pensa num sol, aquele sol que estava dando aí os 40 graus, uma sede. Subi num barranco, peguei o celular, liguei para a seguradora. Olha, estou aqui, acionei o guincho, resolvi. Depois liguei para a agência. Olha, estou aqui, o carro quebrou. Falou: já acionou o guincho? Já. Então tá bom, então só aguarde aí então, que nós estamos esperando aqui. A boca seca, eu não estava nem terminando de falar, meus irmãos, pasmem. Lembra que eu falei da sede? A boca seca, rachando. Vem um carro sentido Jataizinho, mas em alta velocidade, para ali. Falou: a água. Eu estava em cima do barranco assim. Pulei. Peguei a água. A água tinha gelo dentro, uma garrafinha. Para mim, problema. Carro parado, perdi a reunião. Por quê? Naquela atitude, eu liguei para minha esposa, Bia, e falei: não acredita, Deus me mandou água. Para alguém pode ser uma coisa tão simples, né? 3 da tarde, um sol daquele, quem que vai parar com a água gelada e trazer para mim? Visão de Deus. Ele está dizendo assim: ó, eu sou provedor. As pequenas coisas nas grandes coisas. Mas nós ficamos no quê? No problema. Eu podia ficar ali lamentando: puxa, o carro quebrou, perdi o compromisso. Não sou perfeito, irmãos.
Estou dizendo o seguinte: Deus fala comigo, fala com você, age na minha vida, age na sua. É o mesmo Deus. O Deus de José é o mesmo Deus meu, o Deus seu. Gênesis 41:14 diz: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. Apenas um parênteses aí. O faraó ficou sabendo que José tinha essa bênção de adivinhar sonhos. E o que ele faz? Ele manda chamar José. José vai lá, interpreta os sonhos do faraó, como nós já sabemos da história. E José não faz só isso, meus irmãos. José vai lá e faz recomendações para faraó. E quais são as recomendações? Essa daí, ó. Procura agora o faraó, o homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons e virão fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armarizadas as cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Fome, grave isso, fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso como você. Quando todo o Egito começou a sofrer a fome, de novo, o povo clamou ao faraó por comida, e esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito, de toda a terra, gravem isso, de toda a terra, vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Visão do faraó para esse momento: estratégia, lucro e segurança. O faraó falou: estamos feitos. Esse homem é de Deus, administra maravilhosamente as coisas. Estamos tranquilos, vamos ter lucro, segurança, não vamos passar fome. Visão de Deus, provisão e cuidado do seu povo. José estava ali para ser e era instrumento de Deus, provisão e segurança para o seu povo. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. A visão do homem naquele momento que dança ao redor das outras terras: medo, fome e desespero. O problema estava ali. E o que nós pensamos? Desespero, medo. Visão de Deus, provisão para o seu povo. Irmãos, põe uma coisa, pensem, não esquecem disso. Todo o problema que nós passamos é um aprendizado. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Às vezes você vai sair para um compromisso, atrasa, como diz, do carro, ou você se atrasa, a mulher demora um pouco mais. Não fique nervoso. É um livramento. A maioria das vezes é um livramento. É para você chegar um pouco mais tarde, está evitando um acidente, está evitando uma coisa ruim. Veja com a visão de Deus, a visão espiritual. Gênesis 42, 18, 21 diz: no terceiro dia José lhes disse: eu tenho temor de Deus, e se querem salvar suas vidas, faça o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltem, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso, e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele está angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvidos, por isso sobreveio essa angústia.
Aí é o José conversando com seus irmãos. E ali, naquele destaque, é os irmãos conversando entre eles. Naquele momento, os irmãos de José estavam pensando: agora é a hora da vingança, agora é a hora da punição, agora é a hora da angústia, agora nós estamos aqui com remorso. Essa é a visão deles, aquela visão que nós temos, a visão que nós temos dos problemas, a parte negativa. E qual que é a visão de Deus? Era o início da restauração daquela família. Para uns, problemas, restauração da família. Passa-se o tempo, nós vemos a história que passa, e José se apresenta aos seus irmãos, ele revela: eu sou José, aquele que estava morto. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos haverá cultivo e colheita. Nesse momento aí, meus irmãos, é que José entendeu o propósito do que tudo estava acontecendo. Aquilo, meus irmãos me traíram, meus irmãos me venderam como escravo, foi preso. Aí José entendeu por que venderam ele, por que eu vim para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Estão entendendo? Os problemas, na nossa visão, é uma, para Deus é outra, totalmente diferente. É para ti: estou passando por um momento financeiro difícil. Será que você não está precisando ser corrigido nas questões financeiras? Será que Deus não está usando essa lição para você se controlar? Mas como assim, Elis? Eu estou passando por dificuldade com meu filho? Mas será que Deus não está usando essa questão do seu filho para tratar alguém da sua família? Eu vi testemunhos já, pessoas que não conseguem liberar do álcool, por exemplo, e não conseguem ou não querem. Eu não vou julgar porque é uma doença, é terrível, mas estou dando exemplo do álcool, pode ser qualquer outra coisa. Mas eu vi um exemplo real, verdadeiro aqui, não na nossa igreja, mas fora, essa semana, a mãe fez um propósito. O filho veio a ter um tumor, uma doença rara, e a mãe bebe muito. Ela fez um propósito com Deus: vou parar de beber. Aí você vai dizer: nossa, meu filho está com um problema, está com um tumor. É um problema. Na visão de Deus, é para quê? Restaurar a mãe, restaurar o filho, mostrar a cura, que tem um Deus que cura. Então nós só vemos problema para ela, então ela fez propósito. É a única forma para Deus, então, eu vou dizer: esse problema, então, eu vou restaurar você. Deus a ama. Deus quer salvar vidas. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar o remanescente nessa terra e para salvar as vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Está aí. Visão dos irmãos José. Eles estavam aflitos, pensando em vingança, pensando em morte, pensando que ia ser feita justiça, a justiça humana na vida deles. Visão de Deus: salvação, livramento do seu povo e restauração daquela família. Viu? Nós os esquecemos, nós temos o remédio. Quem que lê a Bíblia aqui? Não precisa levantar a mão não, tá? Estou falando para mim. Quando eu falo para mim primeiro, depois para vocês. Quem lê pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia? Elias, mas a Bíblia é difícil. Não, estou pedindo para você interpretar. Você faz o seguinte: ora a Deus: Deus, eu vou ler esse capítulo essa manhã, ou essa noite, ou essa tarde, o momento que você estiver lendo. Fala: Deus, me dê essa sabedoria, me mostra o que você quer falar para mim nessa palavra. É assim que começa a ler a Bíblia. Não precisa ler de começo de Gênesis, Apocalipse. Não. Fala: Deus, procura um texto, pega um texto, separa um texto, principalmente dos evangelhos, e fala para Deus: fala comigo. É o remédio. Você vai lembrar do remédio quando você precisar. E você, meu irmão, minha irmã, qual visão você vai usar nos seus problemas? Essa visão
terrena, humana, que a gente se dedica, se entrega às dificuldades, ou a visão de Deus? Eu não sei o que você está passando essa manhã, você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, o que você está passando? Qual que é o seu problema? O que você está pensando? Talvez você está aí pensando agora, nossa, eu estou passando aqui esse momento difícil, desempregado talvez. Mas eu convido você para parar agora, pensa um pouquinho, troca essa visão e pega o remédio, essa visão de Deus, essa visão divina. O que parece hoje ser só problemas, irmãos, o que parece ser só problemas, é apenas um caminho para Deus usar para a bênção, para a sua vida. O homem natural, como eu disse, só consegue ver a dificuldade. Nós sozinhos não somos nada. Nós precisamos da visão de Deus, da visão espiritual de Deus. Como eu disse, nada acontece por acaso. E vou dar exemplo disso. Mateus 10:30 diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Apesar que está caindo, mas tem alguns ainda. Mas Ele sabe. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Você imagina? Deus é Deus. Mude a sua visão, meu irmão, minha irmã. Cria na visão de Deus para a sua vida. Aproveite esse momento. Não fique sofrendo. Maris, mas a gente, no momento, a gente fica nervoso. Sim, mas não esqueça qual é a visão de Deus sobre a sua vida. Essa é a visão de Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel, quando Samuel foi escolher o rei para Israel, ele escolheu os melhores irmãos de Davi, o mais forte, o mais alto, o mais troncudo, com experiência. E Davi, que era o pastor lá, de ovelhas, franzino, é aquilo que eu disse, nós olhamos a aparência. Mas Deus disse, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus sabe o que está passando no seu coração. Esse problema que está passando, Deus sabe. E creia, Ele tem o melhor para você. Amém? Então, nessa manhã, você reflita sobre isso. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos pela palavra dessa manhã. Cremos, ó Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Eu passo por dificuldades, problemas na vida. Meus irmãos passam também, Deus. Mas agora aprendemos, ó Deus, que o Senhor tem falado ao nosso coração, que tudo tem um propósito. O Senhor sabe até os cabelos da nossa cabeça, ó Pai. O Senhor é Deus, o Senhor alimenta as aves que não fazem nada para trabalhar, o Senhor sustenta. Quanto mais nós, ó Pai. O Senhor nos ama. A Tua palavra diz isso, o Senhor nos ama. O Senhor é nosso Deus. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que está aqui. Aquele que estão nos assistindo também pela internet, toque no seu coração também nesse momento, ó Pai. Eu posso estar mudando, Pai, as vidas, as dificuldades usando como bênção, ó Pai, como aprendizado, para que possamos cada vez mais se aproximar do Senhor, te louvar e te adorar. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito. Te louvamos e agradecemos em Teu nome. Amém. Sejam abençoados, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e Deus abençoe.